Polícia Federal conclui processo e pede demissão de Eduardo Bolsonaro. Ex-deputado é alvo de processo por abandono de cargo. A Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar aberto contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo, né? Ele que é escrivão da Polícia Federal. A decisão definitiva cabe ao ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. A assessoria jurídica do Ministério está avaliando a precisão do processo e não há mais espaço para alteração da posição da PF. Tá? Então, o ex-parlamentar justificou a ação, alegando que buscava refúgio devido à perseguição no Brasil. Tá? Então, a gente já conhece, enfim, esse texto aí do Eduardo Bolsonaro, e a Polícia Federal, então, pediu a a expulsão do Eduardo Bolsonaro, tá? Então, ele foi expulso da PF, ainda que a última posição aí seja do ministro da Justiça. Então, a condenação e o green card, em junho de 2026, a primeira turma do STF condenou o Eduardo por crime de coação no curso do processo e também da perda de cargo do Eduardo também, que seria uma das consequências, tá? Na segunda-feira, o governo de Donald Trump concedeu o green card de Eduardo, que foi na segunda-feira de ontem, autorizando a residência permanente da família e permite que todos trabalhem legalmente em território americano, tá? Então, uma coisa que é importante a gente dizer também é de que não necessariamente o Eduardo ele fica impedido de ser extraditado, mas a gente sabe que diante de todas essas articulações fica muito mais difícil fazer esse processo de extradição, né? Porque ele vai alegar que ele está em processo de residência nos Estados Unidos de cidadania e precisa esperar o processo de cidadania no caso dele ser extraditado para cumprir pena aqui no Brasil. Então, a gente sabe que é mais ou menos a história da Zambelli. Valdemar da Gosma Neto, adorei. Não se pode ter tudo na vida, não é mesmo? Então, se você quer ser autoexilado, você não vai ter dinheiro do seu concurso público. Então, você que faça Uber ou vá fritar hambúrguer aí nos Estados Unidos, como toda pessoa deve fazer. Não é mesmo? Então. E aqui, vamos ver um videozinho que foi a notícia no Globolinha do Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Ontem saiu a informação de que ele conseguiu o green card lá, né? Para ser residente permanente, pede que aquele processo administrativo em relação ao abandono de emprego de Eduardo Bolsonaro. Ele, né, o filho do ex-presidente, era escrivão, ainda né, escrivão da Polícia Federal. Enquanto ele era deputado, ele tinha uma licença do emprego, e era justificável. Deputado, a pessoa, quando está exercendo um mandato parlamentar, ela pode se licenciar do seu emprego público. Estava nessa situação. O mandato dele foi cassado, né, lá na Câmara dos Deputados, e a partir de então a PF convocou para ele retornar ao emprego. Ele não retornou, claro que ele não vai voltar para o Brasil, já tem até uma condenação contra ele, está recorrendo, mas por coação ali para tentar inviabilizar o julgamento da ação penal, não conseguiu, né? A PF abriu, o PAD convocou, ele não voltou, e agora a PF conclui o seguinte: abandono de emprego. Então, para a PF é caso de demissão, já foi encaminhado o processo para o ministro da Justiça, agora depende só da assinatura dele, ele assinar e mandar publicar a perda de cargo de Eduardo Bolsonaro por abandono de emprego. Isso já era meio que esperado, faltava essa conclusão desse PED, Marcelo. Bom, e aqui também, nós também já sabíamos, Flávio Bolsonaro provavelmente vai utilizar essa decisão contra o irmão dele para dizer que foi uma decisão política, que mais uma vez estão tentando prejudicar a família Bolsonaro, porque é assim que o Lula faz com seus aliados, e toda aquela coisa que a gente já sabe que é assim que funciona, né?
Vamos até ver aqui um vídeo do Flávio falando exatamente sobre isso aqui na tela. Vamos lá. Eu nem sei te dizer quem é o pior, Ju. Nem sei te dizer. Nessa altura, vamos ver aqui. O Estado aparelhado que está sendo usado para perseguir adversários políticos do atual governo. Porque nós temos a obrigação de devolver a esperança para o povo brasileiro. Um povo que está endividado, um povo que está sofrido, um povo que está desesperançoso, uma juventude que não tem expectativa de conseguir emprego. Os nossos idosos estão sendo roubados do INSS pelo atual governo. Um Estado aparelhado que está sendo usado para perseguir adversários políticos do atual governo. Isso vai mudar. A democracia vai ser restaurada no nosso país. E nós vamos devolver a paz para a política e a paz para o povo brasileiro. Olha, gente, eu nem sei o que falar por aqui, porque a gente tem uma questão também que é bem complicada no que ele falou, que são dos jovens, né? Então, o que ele falou? Um povo que está desesperançoso, uma juventude que não tem expectativa. Só que para a gente fazer um chá revelação, que vocês sabem que eu gosto, tem um ponto nessa história. A gente sabe que o Steve Bannon, o Donald Trump, os secretários estadunidenses, eles são contra a lei que limita a atuação das grandes redes aqui no Brasil, né? Dos data centers, enfim, de todos aqueles que acabam mandando no mundo digital hoje como a Meta, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Eu sou tia de adolescente, eu acompanho um pouco, nem tanto pelos meus sobrinhos, até porque eu tenho família bolsonarista, então confesso aqui a vocês em off que algumas coisas são bem difíceis para mim, justamente porque vocês estão me vendo aqui, me expondo, e isso também cria algumas questões pessoais para mim que são muito complicadas, tá? É o preço que se paga quando a gente fala o que a gente pensa. Todo dia tem um preço que a gente paga por ser quem a gente é. Aí é uma questão de cada um escolher aquilo que é melhor para sua essência, enfim, para sua existência. Mas eu me preocupo muito com os jovens por conta das redes sociais. Porque a gente está num momento em que esse jovem acessa canais de torturas em animais, em que um coleguinha mata um outro colega ao vivo, rouba a arma dos pais. Vocês acompanharam esses dias alguns adolescentes que colocaram caco de vidro na água da professora? Teve uma outra aluna que ela colocou pedaços de mercúrio. Sabe aquele mercúrio de termômetro? Ela pegou esse mercúrio e colocou na água da professora. É que a professora percebeu que tinha alguém mexendo nas coisas dela. Aí ela filmou e ela pegou as bolinhas de mercúrio que tinham sido utilizadas para ela se intoxicar. Aí vocês vêm falar para mim que a culpa é do PT, que a culpa de tudo isso é do PT ou a culpa é das redes sociais, as quais os Estados Unidos não querem cumprir nenhum tipo de medida, nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de restrição, quando a justiça brasileira impede que determinados conteúdos sejam vinculados aqui no país? Quando a justiça brasileira impõe sanções e obrigações a esses grandes data centers, a essas empresas digitais globais, para que elas sejam sancionadas sim pelos conteúdos que são ali disseminados. Eu acho que o problema do nosso jovem não é falta de emprego. O problema do nosso jovem é literalmente um problema social, o qual o bolsonarismo contribui muito para que esse problema continue. Porque a alienação social pela informação digital
que é causada pelo método Steve Bannon, e que o bolsonarismo compactua, como a gente sempre fala, e a gente já sabe disso desde que em 2018 Bolsonaro disputou as eleições presidenciais pela primeira vez, isso impede, enfraquece totalmente o discurso do Flávio Bolsonaro a favor da juventude. Porque eles mesmos são contra as restrições nas redes pelo discurso da liberdade de expressão, porque eles disseminam mentira através da inteligência artificial e através da massificação de informações falsas para poder sempre deixar o seu público ali todo munido de notícias que beneficiam tão somente a esse grupo. Então, não me venha dizer que o problema da juventude brasileira é o PT. O problema da juventude hoje é essa loucura da globalização que a tecnologia trouxe com as redes sociais, que simplesmente não tem passa boi, passa boiada, e que nenhum pai e mãe consegue ter controle total daquilo que os seus filhos veem. E sim, você, Flávio Bolsonaro, a sua família contribui muito para a manutenção desse tipo de coisa. Tá? Aqui Satanás pode, através do Satanás, apoiar o Flávio, porque o voto do gado é o mesmo do pai que perdeu muitos e já pularam fora do barco bolsonarista. Pois é. Tentamos dar um golpe, mas vamos restaurar a democracia. Pois é blá, 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 Brasil. Blá, blá, blá. Toda vez é o mesmo blá, blá, blá. Toda vez é a mesma história. Ninguém aguenta mais. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!